Finalizando, então, toda essa carreira, ó, vou passando a mão para ficando bem assentado, tá bom? Então, fiz aqui, eu firmei um pouquinho mais os pontos para não ficar embabadado, mas é necessário fazer aumentos nessa carreira. Finalizei, então, no último ponto alto, pulo esse primeiro, venho sobre o segundo e faço um ponto baixíssimo para finalizar a carreira. Agora, note que eu tenho esse ponto na direção desse segundo. Eu fiz o ponto baixíssimo no segundo, faço 2 correntes, depois eu volto sobre esse ponto que eu pulei. Então, eu fiz na direção do segundo 2 correntes, venho sobre o terceiro, pegando a alcinha de trás e faço um ponto alto. Laço, e agora, sobre esse primeiro que eu pulei, pegando a alcinha de trás, eu coloco a minha agulha, puxo uma laçada, alongo, tiro 2, como se fosse um ponto alto normal, e 2. Então, esse primeiro ele fica um pouquinho mais apertado por conta da finalização, a partir do segundo já fica certinho. Uma corrente, laço, pulo um ponto de base, eu vou fazer a mesma repetição que eu fiz aqui. Pulo um ponto de base, no próximo um ponto alto, no seguinte um ponto alto, pegando a alcinha de trás, laço, venho sobre esse que eu pulei, colocando a minha agulha somente na alcinha de trás. Puxo uma laçada, alongo, tiro 2 e 2. Uma correntinha, se você acha que tá ficando meio que embabadado, faz bem apertada essa correntinha aqui. Laço, pulo um no seguinte, ponto alto, no próximo ponto alto, laço, venho sobre esse que eu pulei, então, eu vou fazer esta mesma repetição. Então, eu vou mostrar bem certinho onde que eu iniciei. Então, eu iniciei na direção do meu primeiro dessa parte da lateral, só para você conseguir se localizar. Depois, a gente vai fazer uma contagem novamente. Então, eu vou trabalhando desta mesma forma. E aqui, eu vou fazer por toda a carreira esta mesma repetição, fazendo ponto alto cruzado com uma correntinha de espaço. Faço tanto na lateral quanto nessa parte oval, a mesma repetição, não terá aumentos, vai ser essa mesma repetição por toda essa parte oval, na parte da lateral. Quando estiver finalizando aqui, eu retorno, se precisar fazer algum ajuste, eu vou estar explicando para vocês. Então, aqui eu vou mostrar as marcações. É muito importante que você tenha as marcações para você ter uma base onde que vai ficar essas marcações. Dessa forma aqui, notem que aqui eu tenho a minha marcação. E subindo aqui, nessa mesma direção, notem que eu tenho o meu primeiro aumento, que são esses 2 pontos altos juntos, do começo da minha parte oval. Então, aqui pra dentro, eu vou fazer a marcação nesse aqui. Então, eu tiro ou o barbante ou o marcador, né, que você tá usando. Vou prender aqui para conseguir sinalizar onde que eu vou fazer essas marcações. Ok, aqui desse outro lado, eu tenho a marcação aqui. Eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Preciso ficar com 16 nessa parte oval. Aqui, se você olhar, aqui eu tenho o meu último aumento, vindo aqui dessa parte de pontos altos, eu tenho meu último aumento. Então, aqui pra dentro, eu vou fazer a marcação nesse aqui. Então, eu fiz no primeiro e tô fazendo no último dessa parte oval, totalizando 16 grupos de pontos altos cruzado. Então, você faz com o marcador ou faz com o barbante mesmo. Ok. Aqui nessa parte da lateral, esse aqui faz parte da parte oval. Contando desse seguinte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui, note que eu tenho meu primeiro aumento, sobre ele eu vou fazer a minha marcação. Aqui, e eu preciso ficar com 16 grupos nessa parte oval também. Então, esse é meu primeiro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. E eu vou deixar minha agulha aqui para ver essa parte da lateral. Então, aqui eu tenho a minha primeira marcação dessa parte oval. Pode parecer um pouco confuso, mas é só prestar bem atenção nessa parte que eu tô explicando. É importante pro tapete ficar bem certinho.
sem contar esse que faz parte da parte oval, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e eu preciso de mais um para ficar igual desse outro lado. Nessa outra lateral eu tenho 7, entre uma parte e outra da parte oval eu tenho 7 grupos, então aqui eu preciso ficar com 7 também. Então, esse já faz parte da lateral. Eu tenho 1, 2, 3, 4 pontos altos sobrando. Como que eu vou fazer? Então, aqui eu tenho a quantidade certinha. Eu tenho um aqui para lateral e certinho os 16 aqui na parte oval. Mas eu preciso excluir esses 4 pontos altos. Como que eu faço? Da mesma forma que eu fiz na carreira anterior, nos outros trabalhos. Eu vou desmanchar 1, 2, 3 por 4 vezes esses grupinhos. Então, eu seguro aqui com o meu dedo, vou desmanchar até o quarto. Então, aqui, esse é o meu quarto. Deixo, por enquanto, esses 2 pontos altos desse quarto que eu voltei desmanchando. E vou fazer mais um ponto alto. Lembra que eu venho trabalhando 2 pontos altos e faço um cruzado. 2 pontos altos, um cruzado. Aqui, nesses 4 últimos, eu vou fazer 3 pontos altos e um cruzado. Então, fiz 1, 2, 3, laço, volto nesse que eu pulei, puxo, alongo da mesma forma. Uma correntinha, laço, pulo um de base no seguinte, eu vou fazer 1, 2 e 3 pontos altos. Laço, volto nesse que eu pulei. Então, não tem segredo, eu preciso fazer esse ajuste para dar certo. Nas próximas carreiras, ele vai ficar bem discreto. Como tem um ponto alto a mais, você vai ver que vai ficar bem discreto, nem vai aparecer que foi feito esse ajuste aqui. Uma correntinha, laço, pulo 1 e vou repetir. 1, 2, 3 pontos altos. Laço, volto nesse, puxo, dessa forma, uma correntinha, e aqui eu pulo 1, e notem que se eu pular 1, eu tenho 1, 2, 3, então vai dar certinho esse ajuste que eu tô fazendo. 1, 2, opa, e 3. Laço, volto nesse que eu pulei. Opa, tá apertado aqui. Alongo, tiro 1, 2, uma correntinha e vou finalizar aqui. Eu tenho o primeiro, o segundo e o ponto alto cruzado. Nesse segundo, eu vou fechar com um ponto baixíssimo. Alongo um pouquinho para não escapar. Olha, ele fica dessa forma, ele fica certinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 da parte da lateral. Até vou marcar aqui. E esse aqui é o meu último da parte oval. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, deu certinho, 16 desse lado, 16 desse outro lado e 7 grupos em cada parte da lateral. Então, agora eu vou trabalhar por 2 carreiras os pontos altos. Finalizei com ponto baixíssimo. Tô aqui na direção desse primeiro, subo 2 correntes. Agora, eu venho sobre o segundo, pegando a alcinha de trás sempre para formar o relevo. Faço um ponto alto, sobre o terceiro, um ponto alto. E aqui, venho direto para o próximo grupo. Como eu tô aqui na parte da lateral, eu não tenho aumentos. Tá ok? Eu vou trabalhando dessa forma, então, aqui na parte da lateral, até chegar sobre esse último grupo. Finalizei, então, dessa parte da lateral. Eu sempre vou passando a mão para os pontos e ficando certinho. Nota que aqui eu tenho essa primeira marcação da parte oval. Eu posso tirar, porque eu vou trabalhar sobre o ponto alto, mas eu vou colocar aqui embaixo, porque nas próximas carreiras eu vou estar usando essas marcações. Então, é muito importante que você tenha essas marcações para você não se perder e conseguir me acompanhar certinho aqui. Então, eu fiz o último da parte lateral, ainda nesse aqui eu vou trabalhar direto sobre os pontos altos. É o meu primeiro grupo de ponto alto cruzado dessa parte oval, ok? Aqui, então, esse é o meu primeiro grupo, e aqui eu tenho, né, um total de 16 grupos até essa última marcação. Eu vou trabalhar
ponto alto sobre cada ponto alto, mas aqui nessa carreira eu vou ter um aumento. Sobre cada espaço entre um grupo e outro, eu vou fazer um ponto alto também, além desses que eu trabalho sobre cada ponto alto. Então, aqui eu vou ter meus aumentos. Eu vou ficar um total de 15 pontos altos aqui. Então, por 15 espaços, eu vou fazer um ponto alto, tá? Então, eu fiz sobre o meu primeiro ponto alto sobre cada ponto alto e venho pegando a alcinha de trás também, para ficar o relevo em todas as partes. Nessa correntinha que eu tenho entre um grupo e outro, eu vou pegar a alcinha de trás, ponto alto. E aqui, nesses três, eu vou trabalhar ponto alto sobre ponto alto. Então, não tem segredo, vai fazer dessa forma. Aqui no espaço, um ponto alto também. E vou fazendo, se você puder fazer um pouquinho mais apertado, para ele não ficar embabadando, por conta que na próxima carreira eu vou trabalhar sem aumentos, então eu preciso fazer dessa forma. Vai trabalhando ponto sobre ponto e no espaço entre um grupo e outro eu vou trabalhar um ponto alto. Vou fazendo esta mesma repetição. Aqui eu tenho o meu último grupo, então até esse último espaço, antes do último grupo, eu vou fazer um ponto alto. E aqui nesse último, um para cada. Cheguei aqui na parte da lateral, então, eu faço nesse último um ponto alto sobre cada ponto alto e já venho direto sobre o grupo. Eu não trabalho mais no espacinho, o espaço é só nessa parte. Na parte da lateral, essa parte reta aqui, eu vou trabalhar somente sobre os pontos altos. Cheguei aqui onde eu tenho essa marcação, trabalho sobre os pontos altos desse primeiro da parte oval e dou início à parte do ponto alto nesse espaço de correntinha. Ponto alto sobre cada ponto alto, na correntinha 1, sempre pegando a alcinha de trás por toda essa parte. Então, chegando aqui na marcação, aqui é o meu último, eu vou trabalhar um ponto alto nesse espaço, um ponto alto sobre cada um. E quando estiver finalizando aqui, lembra que eu tenho esses 4 grupos que eu fiz a diferença, que eu fiz um ajuste, que eu trabalhei, ao invés de trabalhar 2, eu fiz 3 pontos altos. Você precisa trabalhar da mesma forma dos outros. Sobre cada grupo, eu venho trabalhando 1, 2, 3 pontos altos, um ponto alto no espaço. 1, 2, 3 pontos altos, um ponto alto no espaço. Sobre esses que eu fiz o ajuste, eu preciso ficar com 3 pontos altos também. Apesar de ter 4, eu vou ficar com 3. Então, eu vou fazer dessa forma. No primeiro, ponto alto. No segundo, ponto alto. Pulo o terceiro, no quarto, um ponto alto. No espaço, eu faço um ponto alto. Aqui eu tenho esse próximo grupo aqui do final. No primeiro, um ponto alto, no segundo, ponto alto, pulo o terceiro, no quarto, um ponto alto. Então, nesses 4 últimos, eu vou precisar fazer 3 pontos altos sobre eles também, da mesma forma que eu venho trabalhando. Então, aqui eu vou trabalhando dessa forma e aqui finalizou a parte oval. Então, eu trabalho somente nessa parte da correntinha, somente até esse. Aqui eu trabalho 3 e aqui eu já pulo essa correntinha, 3 pontos altos sobre esse último grupo, pulo essa correntinha, finalizo com um ponto baixíssimo e aqui eu vou fazer uma carreira de pontos altos. Conforme eu venho fazendo, eu sempre finalizo no segundo ponto alto com ponto baixíssimo, subo 2 correntinhas na direção desse primeiro que eu pulei, ponto alto sobre o segundo, pegando a alcinha de trás, ponto alto sobre o terceiro, pegando a alcinha de trás, sobre o quarto, quinto, sexto e assim por diante. Essa carreira eu vou trabalhar com aumentos aqui na parte oval. A próxima, então, essa aqui é a primeira, vou fazer mais uma carreira de pontos altos. A próxima eu vou fazer ponto alto sobre cada ponto alto, não vou fazer aumentos. Aqui, ponto alto sobre cada ponto alto. Aqui na parte onde eu fui fazendo aumento e tal, eu vou trabalhar ponto alto sobre cada um. Depois eu retorno no final para dar uma revisada, mas vai trabalhar por toda a volta desta mesma forma. Chegando aqui no final, você vai fechar no segundo ponto alto, corto, arremato, aí eu volto com o verde para dar continuação. Ficou com dúvida? Volta o vídeo para entender certinho, para fazer certinho a parte dos aumentos, para fazer certinho a parte da próxima carreira que não vai ter aumentos. Lembra sempre de deixar as marcações
tirou aqui, vai trabalhar sobre esse grupinho, prende aqui embaixo para não perder essas marcações que são importantes para as próximas carreiras. Então, finalizei, fiz o arremate da nossa carreira em vermelho, já voltei aqui com o verde, vou estar fazendo uma carreira de ponto alto cruzado na cor verde. Vou fazer apenas uma, depois eu já retorno com a outra cor, que é o vermelho. Venho aqui sobre qualquer ponto, vou prender com um ponto baixíssimo, subo 2 correntes, venho sobre o próximo novamente, pegando somente a alcinha de trás e faço ponto alto. Laço, volto nesse ponto, nesse primeiro que eu não fiz, que eu não trabalhei sobre ele, volto nele pegando a alcinha de trás, puxo a laçada, normalmente alongo, tiro 2 e 2 alcinhas, uma corrente, laço, pulo um ponto de base, venho para o próximo, vou trabalhar pegando a alcinha de trás aqui e no seguinte também. Então, fiz 2 pontos altos, laço, venho sobre esse que eu pulei, pegando a alcinha de trás, puxo, alongo e tiro 2 e 2, uma correntinha. Pulo o próximo, então, eu vou trabalhar desta mesma forma, acredito que está claro como que faz o ponto alto cruzado, né? 2 pontos altos, laço sobre esse que eu pulei, pegando a alcinha de trás, coloco a minha agulha, puxo uma laçada, alongo, tiro 2 alcinhas e 2, uma correntinha de espaço. Eu vou trabalhar desta forma por toda a volta, tanto na parte da lateral, quanto nessa parte oval, com a mesma repetição. Ah, se estiver ficando muito repuxado aqui nessa parte, com uma correntinha, deixa os pontos um pouquinho mais solto para ele não ficar repuxando. Tá ficando meio embabadado aqui nessa parte da lateral, com uma correntinha, deixa mais firme. Então, você vai ajustando conforme a tensão do seu ponto. Faz essa carreira por toda a volta. Quando estiver finalizando aqui, antes de finalizar, eu retorno. Finalizando, então, toda essa parte, eu voltei aqui para estar conferindo a quantidade de bloquinhos, conforme eu sempre falo, aqui na lateral precisa ter a mesma quantidade dessa outra lateral, a parte oval precisa ter a mesma quantidade dos dois lados. Então, eu tenho essas marcações, eu vou estar me baseando por essas marcações que eu fiz nessa carreira e vou estar aqui contando aqui com vocês. Então, eu cheguei aqui no final, não concluí ainda, mas eu vou estar fazendo uma contagem. Aqui é o início, seguindo aqui pra frente eu tenho essa marcação. Na direção, eu vou fazer a marcação nesse que tá na direção dele, ó, pra ele não ficar torto. Então, eu tiro essa marcação e eu vou pegar o vermelho, um pedaço de fio vermelho tava aqui, e vou fazer nessa direção, na mesma direção desse que tava marcado. É bom que seja de outra cor pra fica bem visível. Então, eu tenho minha primeira marcação, que faz parte da parte oval. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Note que eu tenho essa marcação aqui, ó. Eu vou estar marcando nesse aqui, ó, nesse 20. E vou estar marcando nesse aqui, então, 20 grupinhos. Notem que eu cheguei na parte da minha lateral. Eu sei que tá pequeno o espaço, mas eu vou puxando aqui para vocês conseguirem se localizar onde que eu tô. Aqui é o meu último da parte oval. Aqui eu inicio os grupinhos da parte da lateral. Aqui eu tenho a minha outra marcação. Eu vou contar até na direção desse que tá marcado. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 grupinhos aqui na parte da lateral. Esse tá na direção desse que é o primeiro da parte oval. Então, tiro essa marcação aqui e vou fazer uma marcação nesse. Esse é o meu primeiro grupo da parte oval. Desse outro lado, eu fiquei com 20 grupos. Desse outro lado, eu preciso ficar com 20 também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então, esse último que eu fiz é o meu 20º grupinho. Aqui, seguindo na parte da lateral, ó, notem que sobrou esses pontos, mas eu vou estar explicando aqui. Aqui é o primeiro que eu fiz, então, eu tô finalizando, chegando próximo do primeiro grupinho que eu fiz dessa carreira.
Aqui eu tenho o meu primeiro da parte oval. Sem contar esse que tá marcado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Desse outro lado, eu fiquei com 8. Notem que aqui eu tenho 1, 2, 3 pontos altos, que vai equivaler um grupinho desses aqui. Então, como eu tenho 7, eu vou fazer mais um, vai valer para minha parte da lateral. Aqui eu tenho os 20 da parte oval. Então, eu vou concluir aqui. Então, eu pulo, venho para o seguinte, ponto alto, e aqui nesse último, um ponto alto, laço, volto nesse que eu pulei, alongo, tiro 2, 2, uma correntinha e vou finalizar com um ponto baixíssimo, alongo e vou cortar. Se você fez a mesma quantidade de pontos desde o início, tá seguindo a videoaula certinho, aqui no final, e nessa carreira, não precisei fazer ajustes conforme eu fiz nessa parte aqui, por conta da quantidade de pontos que eu iniciei. Se no teu caso deu alguma diferença, sobrou pontos, faltou, você vai precisar fazer algum ajuste aqui. Então, aqui, continuando, eu já tô com o barbante vermelho na agulha. Eu tenho essas marcações, eu vou tá tirando essas marcações, mas eu coloco aqui na parte de baixo, nas próximas carreiras eu vou estar usando elas. Então, eu venho aqui, seguindo aqui pra frente, eu tenho essa primeira marcação, seguindo aqui, eu vou prender com um ponto baixíssimo, subo 2 correntes. Então, aqui eu vou fazer... Eu fiz ponto sobre ponto e vou fazer uma carreira de pontos altos. Na lateral, vou trabalhar ponto alto sobre cada ponto alto. Então, eu não trabalho nos espaços, somente sobre o ponto alto, sempre lembrando de pegar somente a alcinha de trás para formar esse relevo. Eu vou trabalhando dessa forma até chegar onde eu tenho essa marcação que faz parte da lateral. Finalizando, então, toda essa parte da lateral, cheguei nesse grupo onde eu tenho essa marcação. Sobre esse primeiro grupo, eu vou trabalhar normalmente, então, eu venho trabalhando somente sobre os pontos altos. Normalmente, aqui. E agora, eu vou estar iniciando a parte dos aumentos. Como que eu vou fazer esses aumentos? Eu tenho esses grupos e entre cada grupo eu tenho essa correntinha de espaço. Sobre essa correntinha eu vou trabalhar também, então esse vai ser meu aumento. Sobre esse primeiro grupo eu trabalhei os pontos altos. Aqui, nessa correntinha, eu vou pegar a alcinha de trás também, somente uma alcinha. Um ponto alto. Aqui tenho o grupo, eu trabalho um ponto alto no primeiro, no segundo e no terceiro. No espaço onde eu tenho essa correntinha, eu vou fazer um ponto alto também. Então, esse vai ser o meu aumento. Eu vou trabalhar ponto alto sobre cada um e no espaço dessa correntinha eu faço um ponto alto também. Eu tenho essa minha primeira marcação e aqui eu tenho a marcação desse outro lado. Eu venho trabalhando, então, ponto alto sobre cada um com um ponto alto na correntinha até esse aqui. Então, até esse último espaço, ponto alto, e aqui, nesse onde eu tenho essa marcação, vou trabalhar ponto alto sobre cada ponto alto, e eu inicio a parte da lateral. A lateral, eu trabalho ponto alto sobre ponto alto, eu não trabalho nos espaços da mesma forma que eu fiz aqui. Os aumentos serão apenas na parte oval, entre esses grupinhos e outro. Então, eu vou ter um total de, como eu tenho 20 grupos de ponto alto cruzado, eu tenho 19 espaços, então, eu vou ter 19 pontos altos a mais aqui nessa parte oval. Chegando aqui nessa outra parte, então, na lateral, eu trabalho ponto alto sobre cada ponto alto e não trabalho nos espaços. Cheguei aqui na minha primeira marcação, então, eu tenho esse último da lateral, um ponto alto sobre cada um, e sobre esse eu venho direto trabalhando ponto alto sobre cada ponto alto, e a partir desse primeiro, eu começo a fazer os aumentos, que é um ponto alto sobre cada espaço da correntinha. Quando estiver finalizando aqui, eu retorno. Finalizando aqui, então, eu fiz os pontos altos, sempre fazendo o aumento, que é o ponto alto nesses espaços aqui na parte oval, tá bom? Dá uma conferida se tá certinho dos dois lados. Cheguei aqui no final... Notem que eu fiz o meu último ponto alto,
sobre esse grupo e nesse espaço eu não faço ponto alto, porque esse aqui é o meu último grupo, eu faço somente o aumento nesse antes desse último grupo. Finalizo com um ponto baixíssimo no segundo, subo 2 correntes para dar altura do ponto alto. Nessa parte aqui eu vou mostrar como que eu fiz o tapete da pia, né? A parte do chão. Então, eu tô aqui nessa carreira, eu fiz esses grupos de ponto alto cruzado e eu fiz essa carreira de pontos altos. Essa é a carreira de pontos altos cruzado. No meu caso do tapete do chão, eu vou trabalhar 2 carreiras de pontos altos, uma carreira de ponto alto cruzado, mais 2 carreiras de pontos altos antes de dar início à parte do bico. Na tampa do vaso, eu vou diminuir 2 carreiras aqui para dar certo o tamanho, para ela não ficar muito grande. Se você quiser ela maior do que as medidas que eu passei, você pode estar fazendo normalmente conforme eu fiz o tapete, mas no meu caso, eu vou estar diminuindo aqui. Então, é essa parte que vai ser a diferença, vai ficar menor para a tampa do vaso. Então, eu vou fazer uma carreira de pontos altos, eu já venho trabalhando uma carreira de ponto alto cruzado e na próxima eu já trabalho uma carreira de pontos altos. Então, não vão ser duas de pontos altos, 2 de pontos altos. Vai ser apenas uma de ponto alto cruzado e uma de ponto alto para dar início à parte do bico. Eu vou diminuir 2 carreiras na tampa do vaso, tá bom? Então, aqui eu fiz uma carreira de pontos altos, subi 2 correntes, venho para o próximo ponto alto, pegando a alcinha de trás, normalmente, conforme eu venho trabalhando. Laço e volto nesse ponto. Note que eu subi as 2 correntinhas sobre esse primeiro. Vim sobre o segundo, trabalhei o ponto alto. Agora, eu volto e faço normalmente. Coloco a minha agulha, puxo uma laçada, alongo, tiro 2 alcinhas, mais 2, mais uma correntinha de espaço. Laço, pulo 1, venho para o seguinte, trabalho 1, 2 pontos altos. E vou fazendo aqui, eu acredito que tá claro como que faz o ponto alto cruzado normalmente por toda a carreira, esta mesma repetição, com uma correntinha de espaço, tanto na parte da lateral quanto na parte oval, tá bom? Então, faço até o final, quando estiver finalizando aqui o retorno. Então, aqui eu finalizei toda a minha carreira, ó, ficou certinho, fica bem reto os grupos, tanto na parte da lateral quanto na parte oval. E eu vou fazer uma contagem aqui. Então, eu fiz o último e sobrou um ponto alto. Vou estar mostrando aqui, fazendo a contagem, vou fazer esse ajuste somente para o último grupinho. Então, aqui eu tenho o meu primeiro, que eu iniciei. Eu vou contar aqui na parte da lateral. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Note que aqui eu tenho a marcação dessa carreira em verde que eu fiz, eu tenho essa marcação. Eu vou subir, então, esse aqui vai ser o meu nono da parte da lateral. No próximo, ó, nessa direção, eu vou fazer a marcação que vai ser o meu primeiro da parte oval. Então, aqui é o meu primeiro da parte oval, tenho 9 na lateral. Eu vou contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Eu preciso ter 25 grupinhos nessa parte oval. Note que aqui eu tenho a minha marcação do último da parte oval em verde. Então, eu subo essa marcação nesse que é o meu 25º, 25 grupos. Aqui eu inicio essa parte da lateral. Da mesma forma que eu tenho lá do outro lado 9 grupos, eu preciso ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 grupos nessa parte da lateral. Como eu tenho 25 nessa parte oval, da mesma forma que eu venho trabalhando nessas outras partes dos pontos altos cruzado, eu preciso ter 25 grupos aqui também. Então, esse é o meu último, até vou subir aqui a minha marcação para não se perder. Esse próximo faz parte da minha parte oval. Então, eu preciso ter 25 grupinhos de ponto alto cruzado. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Então, deu certinho se você fez a mesma contagem desde o início aqui nessa parte, deu certinho 25, só que sobrou um, eu vou fazer apenas um ajuste. Ah, eu fiz maior, fiz menor, então você precisa ver quantos sobraram, quantos faltaram para estar fazendo algum ajuste aqui, tá? Então, como esse é meu último, eu tenho só um sobrando, eu vou desmanchar. Eu fiz 2 e vou fazer mais um, conforme eu vinha trabalhando nessas outras partes que eu precisei fazer o ajuste. Então, eu fiz 2 pontos altos e vou fazer mais um sobre esse último. Então, eu fiquei com 3 pontos altos, laço, volto nesse que eu pulei, pegando a alcinha de trás, puxo uma laçada, alongo para deixar da mesma altura e tiro normalmente. Uma correntinha de espaço e finalizo. Aqui eu tenho 3 pontos altos, eu venho sobre o segundo fazendo um ponto baixíssimo. Finalizei a carreira, deu certinho, então, os 25 grupinhos de ponto alto cruzado. O último, eu precisei fazer esse ajuste. Essa próxima carreira, eu vou trabalhar com pontos altos. Então, eu finalizei aqui no segundo, faço 2 correntes na direção do primeiro que eu pulei, venho sobre esse segundo, pegando a alcinha de trás, ponto alto, no próximo ponto alto, pegando a alcinha de trás, ponto alto. Venho direto sobre o próximo grupo, somente no ponto alto. Então, essa carreira eu vou trabalhar ponto alto sobre cada ponto alto, não trabalho nesses espaços. Tanto na parte da lateral, quanto na parte oval, eu não vou ter aumentos. Na parte oval, vou trabalhar da mesma forma, ponto alto sobre cada ponto alto. Então, cada grupinho tem 3 pontos altos, eu faço 3 pontos altos para cada grupinho. Então, um ponto alto sobre cada um, sem aumentos aqui na parte oval, somente pontos altos. Por toda a volta, eu faço ponto alto, sempre pegando a alcinha de trás. Quando estiver finalizando aqui, eu retorno para dar início à próxima carreira.